Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o Devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em 1 Crônicas 17, 23 e 24. Diz assim: Faze como falaste, e que o teu nome se engrandeça para sempre. Este é um aspecto importante da oração. Muitas vezes pedimos coisas que não estão absolutamente prometidas. Portanto, se não perseverarmos durante algum tempo, não poderemos ter certeza se o que pedimos está ou não dentro dos propósitos de Deus. Há outras ocasiões, e na vida de Davi, essa foi uma delas, em que estamos inteiramente persuadidos de que o que estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Somos levados a tomar uma promessa das Escrituras e reivindicá-la sobre a impressão de que ela contém uma mensagem para nós. Em tais ocasiões, com fé, confiantes, dizemos: Tu disseste. De fato, nada melhor nem mais seguro do que descobrirmos uma promessa da palavra de Deus e nos apropriarmos dela. Não precisa haver angústia, luta ou combate, simplesmente apresentamos o cheque e pedimos o fundo. Apresentamos a promessa e requeremos o seu cumprimento, e nem pode haver dúvida quanto ao resultado. Teríamos maior interesse na oração se fôssemos mais definidos do que pedimos. É bem melhor clamar especificadamente por uma bênção do que orar vagamente por muitas. Cada promessa das Escrituras é um documento escrito de Deus, que pode ser cobrado diante dele com este pedido lógico: faze como falaste. O Criador não trai a confiança das criaturas que nele confiam, e mais ainda, o Pai Celestial não falta com a palavra para com o seu Filho. Lembra-te da tua palavra dita a teu servo e da qual me fizeste esperar? Eis o clamor que prevalece. É um argumento duplo. É a tua palavra, não a cumprirás? Por que falaste, se não a vais fazer valer? Tu me fizeste esperar nela. Irás fazer desapontar a esperança que tu mesmo geraste em mim? Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E a eterna fidelidade de Deus que torna as promessas bíblicas grandíssimas e preciosas. As promessas humanas são muitas vezes sem valor. Muitos corações têm ficado partidos por causa de promessas quebradas. Mas desde que o mundo é mundo, Deus jamais quebrou uma só promessa feita a qualquer de seus filhos. É triste ver um cristão à porta da promessa, na noite escura da aflição, com receio de abrir o trinco, quando deveria chegar-se ali e buscar abrigo com confiança, como um filho na casa do Pai. Cada promessa é edificada sobre 4 pilares: a justiça e a santidade de Deus, que não lhe permite enganar; sua graça ou bondade, que não o deixa esquecer; sua verdade, que o não deixa mudar e o que faz cumprir. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas promessas, e parece ser difícil entender essa nuance entre o que Deus promete e o que vai cumprir. Parece que talvez a gente fique assim nessa tensão constantemente: o que é a vontade de Deus, qual é o propósito que Ele tem, por que vai cumprir ou não vai, o que ele tem que fazer, ou Ele é obrigado. Então é todo um processo de uma caminhada de relacionamento. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós descobrimos o que Ele quer e a vontade dEle para nós. E os sinais que Ele vai descobrindo, nos descobrindo, e vão revelando para nós, passo a passo, a sua vontade. E é interessante porque nesse texto aqui nós vamos ver uma promessa: faze como falaste.
e que o teu nome se engrandeça para sempre. É como se falasse, eu quero pegar Deus pela palavra. Mas como que eu vou determinar e exigir que Deus faça alguma coisa? Mas nós temos que, sabe, aquele jeitinho de chegar para com Deus e tentar ouvir a sua vontade, que Ele segrede aos nossos ouvidos e que Ele fale aos nossos ouvidos, virando uma lei, virando uma promessa? Então, quando essa promessa se torna substancial, eu coloco no meu coração, fecho os meus olhos, creio e vou para frente. Porque é uma promessa que passará céus e terra, mas as promessas do Senhor não passarão. E então, como Deus falaste, né, Ele vai cumprir. Então é como se a gente falasse assim, ó, o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas se o Senhor falou, exatamente o Senhor tinha um propósito. E o que está retardando esse propósito? Será o meu propósito de entender? Será Satanás? Será as dificuldades? Será o meu externo? E então nós começamos essa luta para descobrir o que Deus falou realmente. E quando Deus fala, vira uma lei, vira uma promessa. E então eu começo a pegar essa promessa e torná-la fiel a mim. Essa promessa ela não vai acabar. Essa é uma promessa feita para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não volta atrás. Um rei, antigamente, quando ele fazia assim, significava dizer que estava ok, vamos, né, cumpra. Se ele fizesse assim, era para, como disse, olha, pode matar, pode descumprir com o que eu quero colocar. Quando ele colocava um selo real, então, na verdade, ninguém podia violar. E então, na verdade, o nosso Deus, Ele é Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele tem todo o poder e Ele quis fazer uma promessa. Ele não foi obrigado a fazer uma promessa. Por que Deus faz uma promessa a nós? Não merecíamos nada, merecíamos o inferno, sermos destruídos, mas Ele preferiu contar conosco em promessas. E essas promessas de sermos herdeiros da sua promessa, cordeiros em Cristo, nós somos abençoados e já estamos no lucro. Mas quando a gente consegue entender, Senhor, essa promessa é minha, eu quero lutar. E aí Deus vai te dar força, estratégia, conhecimento, pessoas para ajudar a pegar essa promessa e fazê-la real na sua vida. Queridos, muitas pessoas desistiram das promessas. Muito embora, na verdade, Deus prometeu abençoá-los, mas eles talvez acharam que não valeu a pena esperar por elas. Não vale a pena lutar por elas. E então, certamente, deixam roubar aquelas promessas que foram determinadas de Deus para nós. E então, o fato é não chegar para Deus e determinar, Deus, eu quero que o Senhor fale, que o Senhor faz isso porque eu quero. Não. Em primeiro lugar, qual a promessa que Ele fez. Em segundo, ela se torna real para mim. E em terceiro, pela minha vida, pelo meu propósito, eu faço com que ela seja cumprida. E é interessante que nessa fala final, cada promessa é edificada sobre 4 pilares. A justiça e a santidade de Deus, que não lhe permitem enganar. Olha, que coisa incrível! A justiça e a santidade de Deus não lhe permitem enganar. Então você pega essa promessa de Deus. Sua graça ou bondade não o deixe esquecer. Será que Deus está com Alzheimer? Deus está esquecendo? Deus nunca vai esquecer. A sua graça e bondade, Ele não esquece da gente. Sua verdade que não o deixa mudar e que o faz cumprir. É essa verdade que para nós tem que ser substancial. É acreditar que Ele é fiel para cumprir com o que prometeu. Então, se você crê que tem uma promessa na sua vida, feche seus olhos. Nós vamos orar para que essas promessas sejam reais na sua vida hoje, ainda. E ainda que elas não se cumpram hoje, mas elas são realçadas por um Deus de amor que jamais esquece daqueles que amam. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus de amor, um Deus que faz promessas, um Deus que cumpre a tua promessa para cuidar de nós, para nos abençoar. Queremos ver a tua promessa todos os dias,
Queremos vê-la manifestando com poder e graça nas nossas vidas e queremos que o Senhor faça, Senhor Deus, cumprir todas elas para que nós não venhamos morrer sem vê-las cumpridas na nossa vida. São promessas grandíssimas e preciosas. Queremos que Tu traga à existência essas promessas, ainda aquelas que não existem, que o Senhor vai segredar a nós e vamos descobrir que somos participantes dela, porque não sabemos nada, Pai. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas tudo vem do Senhor. É o Senhor que descortina essas promessas para nós e nos faz vê-las reais na nossa vida. Que elas façam parte da nossa história, da nossa vida e que os milagres passem a ser rotina, porque de alguma maneira nós vamos ver milagres em cima de milagres, promessas sendo cumpridas e o poder de Deus executando todas as suas promessas em nossa vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, o Devocional Palavra de Vida realça essas promessas de Deus para você. Se você tem uma promessa, fale com Deus, ore, tenha certeza que foi Ele que te falou e com certeza você vai herdar todas as promessas, nenhuma vai cair por terra, porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.